A paz do Senhor, queridos. Vamos orar para dar início à nossa escola bíblica dominical. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, buscando a tua presença, aprendendo da tua palavra. Traga debaixo da tua mão aqueles que ainda estão vindo para cá. Te agradeço pelo culto em Bragança, que está finalizando nesse momento, por todas aquelas vidas, que a tua bênção seja sobre a vida deles, pelo culto que está acontecendo agora também em Petrópolis e em Xerém. Abençoa os teus filhos. Dá-nos um domingo abençoado na tua presença. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Lição número 3. Quem é esse carro aí, gente? Tem dono não? É do Adriano? Não, não é. Ou roubaram. Amém. Eu sei que o meu não é, por isso que eu nem me mexi. Ia ser estranho eu sair correndo e eu não tenho carro. Lição número 3. Nós paramos na leitura, nas leituras diárias. Estamos trabalhando esses pontos que eles são muito importantes. Nós estamos na quinta-feira. Provérbios 16, 32. Lê para mim, Adriano. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Amém. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32. Melhor gânimo. Peraí, tá ruim aí. Vai. Tenta. Som. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. De novo, por favor. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o toma uma cidade. Eu lendo esse texto, eu lembro do fruto do Espírito. Autodomínio. O Espírito Santo dá autodomínio. Longanimidade. Obrigado, Adriano. O que é longanimidade? É a capacidade de conter-se. Longanimidade é a capacidade de conter-se. No que fala, no que faz, é a busca desse equilíbrio. É interessante porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, isso vai extrapolar. Tem pessoas muito desequilibradas. E aí a gente tem que ter algumas preocupações quando a gente pensa no domínio que o Espírito Santo deve exercer. E o domínio que nós temos que exercer sobre o nosso espírito, sobre o nosso ânimo. Tem alguma coisa muito errada com os crentes descontrolados que temos por aí. Eu saí da graça. Tem gente que chuta o balde de sair da graça com a facilidade que eu digo assim, tem alguma coisa muito errada essa pessoa. Não tem o Espírito Santo. Pessoas que tudo explodem, tem que rever seus conceitos. A impressão que dá é que ele não é templo do Espírito Santo, porque não tem paz nenhuma, e paz também é fruto do Espírito. Se você pensar no fruto do Espírito, é a oposição absoluta à obra da carne. Paz, alegria, bondade, longanimidade, autodomínio. Trabalha as emoções, trabalha o espírito, trabalha o equilíbrio. Não interessa como que eu era antes. A questão é, se o Senhor entrou na minha vida, tem que haver equilíbrio. Tem gente que vive cheio de problema e não consegue lidar. A pessoa tem problema no trabalho, explode no mundo todo. A pessoa tem problema em casa, explode na igreja. Ela não consegue achar o centro. Só que viver assim e dar testemunho de Cristo é impossível. Ou você esconde que é de Deus, se é que é de Deus, né? Para não fazer vergonha com o evangelho, porque vai fazer.
A Sheila trabalha ali atendendo o cliente ali, né? Ao vivo, a cores ali. Imagina, passa fora num, passa fora em outro, grosseria com um, grosseria com outro, e depois entrega um folheto. Não é isso? Não é essa a lógica da coisa? Ah, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas você é uma péssima referência. Por quê? Porque é desequilibrado. Por isso que quando você pensa em obra da carne, vê a lista. Inimizade, rixa, divisão, contenda. Olha que coisa. Senão o oposto absoluto do equilíbrio. Tem pessoas que não estão entendendo a proposta do Espírito Santo. A proposta do Espírito Santo é exatamente trazer a você a serenidade. Para que as pessoas falem o que quiserem e não te afetem. Façam o que quiserem e não te afetem. Você não pode ser afetado por terceiros. Você não pode ser afetado por circunstâncias. Afinal, o Espírito Santo está em você. Dê liberdade ao Espírito. O que preocupa isso? O mau testemunho. Alguém pode me explicar assim? Se alguém perguntasse, eu nunca fui de igreja nenhuma. O que é dar mau testemunho? Como você explicaria para esse novo convertido? O que é dar mau testemunho? O termo é comum, mas comum para quem é crente. E para quem está chegando agora, o que você explicaria para ele? Me fala aí. Adriano. Falar uma coisa e fazer outra. Mais. Mau testemunho. Cadê? O microfone ali, não estou ouvindo. Causar contenda. Obrigado, Carlos. Eu não estou ouvindo. Aí ele pegou, ele levar o microfone ali, causar contenda. Adorei. Causar contenda. Mas, pensa bem, o que é dar mau testemunho? Serginho. Espera aí, senão o Carlos vai traduzir. Não ter palavra, combinar alguma coisa, tratar uma coisa e não cumprir. Perceba que vocês estão dando exemplos de mau testemunho. Não ter palavra, arrumar problema, não ter contenda. Isso é exemplo de mau testemunho. A minha pergunta é, o que é mau testemunho? O que é? Os exemplos são esses que estou citando, estão certos? Mas o que é? Mais uma vez, isso é exemplo. Chega na igreja e fala assim, você tem que ser fiel, você não pode ser adúltero, você tem que ter palavra, aí você é infiel, você é um adúltero, você não tem palavra. Aí a pessoa vê, mas vê tudo o contrário, o mau testemunho. Mais uma vez, isso é um exemplo de mau testemunho. Eu estou querendo a definição de mau testemunho. Opa, agora, seu nome? Uma hora eu gravo. Eu ia falar rapaz do material de limpeza, mas é feio, né? Ele que está fornecendo material de limpeza para a gente. Repete no microfone, Mauro, por favor. Não agir de acordo com os princípios bíblicos. Isso, e agora sim. Agora estamos na definição de mau testemunho. Não agir de acordo com os princípios bíblicos. É essa veia. Vai pegando. Outra, definição. Você está explicando para alguém o que é dar mau testemunho. Não agir de acordo com os princípios bíblicos sempre será um mau testemunho. Por quê? Nós temos que viver de acordo com a palavra. É o que a gente ensina, então é o que a gente tem que viver. Mas, como você explicaria para alguém? Não dando exemplo, explicando o que é mau testemunho. O que sai mais aí? Repete, por favor. É dizer para a pessoa, quando eu estiver evangelizando, assim, você não pode andar em pecado, você não pode viver no pecado, mas eu continuo na prática do pecado.
Exemplo. Definição. Definição. Mau testemunho. Pensa em testemunho. Pensa na palavra. A gente fala as palavras, mas não se liga na palavra. Eu gosto muito de definição, porque normalmente nas minhas pregações eu sempre cato algumas definições no dicionário. No dicionário, o que é, o que significa. Cara, brota as coisas e ajuda na elucidação de muitas dúvidas e fortalece o entendimento. A gente pensa em mau testemunho, você está pensando em mau testemunho e trazendo para dentro da igreja o tempo todo, percebe? Para dentro da igreja, porque você pensa em mau testemunho, igreja, mau testemunho, igreja. Só que pensa em testemunho. O que é testemunhar? Oi? Testemunho. O que é testemunhar? Será que isso só é para crente, testemunhar? Se você vai num tribunal, o juiz convoca você, tem um problema qualquer, você tem que ir lá. O juiz vai querer te ouvir, dando o seu... O que é testemunho? Não, ser verdadeiro vai ser exemplo. Você pode ser ou não. Opa, aqui, repete, está chegando. Versão dos fatos. Versão dos fatos. Testemunho é a versão dos fatos. Isso baseado em quem? No que eu vi, no que eu experimentei, no que eu vivenciei. Isso é testemunho. Significa que quem vai dar um testemunho vai ser verdadeiro o testemunho que ele vai dar? Pode ser que seja verdadeiro, pode ser que não. Pode ser que ele tenha levado um dinheiro por fora e na hora ele vai falar o que interessa. Pode ser que ele seja amigo da outra pessoa e vai ajustar. Tem gente que acaba... diz que o carro bateu no poste. Ele diz que o carro bateu no caminhão, o carro se acabou e o carro só arranhou a lateral. Então acaba que a versão dos fatos são alteradas. Testemunho. O que se espera de um testemunho? Oi? Veracidade. Ou seja, a única coisa que se espera de um testemunho é que seja dito aquilo que é. Isso é veracidade. Não vou botar e não vou tirar nada. Apenas serei fiel aos fatos. Isso é testemunho. Ninguém espera de alguém que vai testemunhar que ele invente nada. Só que ele relate baseado na veracidade dos fatos. O que quem vai ouvir, quer ouvir, é a verdade daquilo. Ponto. Sem inventar e sem tirar nada. Quando você diz mau testemunho, pega a ligação. Quando você diz mau testemunho, o que você está dizendo? Volta de novo, Valessa. Você não está vivendo a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho, você está contradizendo o que o Evangelho manda. Isso seria um mau testemunho. Agora acertou a canela. Isso. Mau testemunho não bate com a verdade. Não bate com a realidade bíblica. Não bate com o ensino. Não bate com os fatos. Não transmite a veracidade do Evangelho. A definição ajuda a agravar o problema. Porque a gente fala as coisas muito... porque a pessoa fez esse negocinho errado. A coisa é muito mais grave que isso. Diante de um juiz, se tu dá um mau testemunho, tu sai preso. Você recebe voz de prisão na frente do juiz. Eu fui uma vez em uma audiência, eu fui acompanhando um dos subgerentes que foram lá, e eu ia falar só se me perguntasse, se o juiz pedir alguma informação, você dá, porque a pessoa trabalhava comigo, e a causa trabalhista falou um monte de coisas que, na verdade, eu falei assim, se você quiser que eu vá, eu vou, não tenho escolha, mas eu vou falar a verdade, hein? Não, se for acionado, você fala a verdade. Tá bom. O que a pessoa tinha dito lá?
Que fazia hora extra, que não pagava a hora extra inteira, que passava da hora, que às vezes mesmo fora do horário trabalhava, babá, babá. E tudo isso era o que eu vivia também, junto, a mesma coisa que o colega vivia. Então, se me perguntasse, eu ia falar, juiz, é tudo verdade. Falar o quê? Mas não me perguntaram. Mas aí, na hora que falaram com o subgerente pegou e falou assim, não, olha, não tem ser questão de hora extra, e chega na hora, sai na hora. O juiz, cara, eu cheguei, assustei. O juiz olhou o nariz, o subgerente falou assim, cala a boca. Cala a sua boca. Cara, eu calei a minha sem ter falado nada. Só pelo sim, pelo não. O juiz olhou para ele, um senhorzinho de cabelo grisalho, olhou para ele. Se você abrir a boca para mentir mais uma vez na minha frente, você sai daqui preso agora. Não abra sua boca. Vou te dizer, aquele subgerente, eu achei que ele ia ficar mudo. Ai. O juiz olhou para o advogado do banco. Espero que você não tenha orientado desse jeito essas pessoas. Eu quero crer, doutor, que você não orientou eles. Que ele falou por conta própria. Espero que sim. Voltou para o processo e disse, procedente, todas as reclamações, proceda os cálculos, pum, vocês estão dispensados. E o subgerente? Acho que isso foi falar 2 dias depois. Porque foi dar um testemunho que não era verdadeiro. Foi dar um mau testemunho na frente de um juiz. Nem a justiça humana tolera o mau testemunho. A gente tem que parar e pensar em como lidar com esse domínio, porque a questão não é o domínio. Eu tenho que achar o domínio pessoal do meu espírito para poder lidar com a situação. Quer ver coisa que me chateia? Aí eu sou assim porque meu pai era assim. Desde quando grosseria é hereditariedade? Desde quando burrice é hereditariedade? Desde quando estupidez é hereditariedade? Aonde você descobriu isso? Você é porque quer ser. Nós podemos mudar tudo o que tange a nossa personalidade. Quem está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez? É Bíblia ou não é Bíblia? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? O meu avô era assim, meu pai era assim. E você não vai ser assim, a menos que você queira ser. Então não arruma desculpa, você é porque quer ser. Meu pai era um péssimo exemplo. Meu pai era 7, meu pai até fraude de INSS ele se envolveu. Meu pai se metia com a agiota. Meu pai era trambiqueiro. Meu pai, acho que não tem um amigo do meu pai que não tomou um nó do meu pai. Meu pai é um bichinho. Eu cresci com meu pai dando volta nos outros. Meu Deus do céu. Pegava dinheiro, não pagava, e quando a pessoa ia cobrar, ele ficava, que absurdo. E sabe como que eu cresci? Eu falava comigo mesmo, eu não quero nunca parecer com meu pai. Eu vou me esforçar para ser o melhor pai que eu puder ser, o melhor marido que eu puder ser, que eu não quero ser igual ao meu pai. E fui crescendo. E sempre me monitorando para distanciar. Depois me firmei na igreja depois de adulto. Casei, me virei pastor e sempre querendo ser
uma pessoa melhor do que o exemplo que eu tive. Sabe o que isso gerou? O desejo no meu pai de ser igual a mim. Olha que loucura. O meu pai falava a todo mundo, meu sonho é ser igual ao meu filho. E ele virou pastor aqui na igreja. Os mais antigos lembram dele? Pastorzaço. Tudo ali, ó. Certo é certo, não é. E para todo mundo ele falava, minha maior referência é o meu pastor. E ele falava, meu pastor é meu filho. Todo mundo achava que eu era auxiliar dele quando chegava na igreja. E ele falava, não, eu que sou auxiliar do meu filho. Ele é meu pastor. Olha que coisa louca. O meu não aceitar ser igual às coisas erradas que meu pai fazia, fez o meu pai, depois que se posiciona em Cristo, querer ser igual ao que eu era. Porque o que eu era o certo. Não venha para cá dizer, minha família é muito perturbada, é muito conturbada, por isso eu sou assim. Não, você é assim porque você quer ser. Se você está em Cristo e tem o Espírito Santo em você, mude. Mude seu jeito, mude sua personalidade, mude sua forma de agir, mude sua forma de se comportar, mude sua forma de pensar, mude sua forma de sentir. Apenas mude. Ache o equilíbrio em Cristo. Ache o equilíbrio através do Espírito Santo. É simples. Não tem como ter mau testemunho se você mudou. Porque você vai ser verdadeiro. Se iluda não. Se é uma coisa em casa, uma coisa no trabalho, uma coisa na igreja, a casa cai. A casa cai, rapaz. Tem que ser a mesma coisa sempre. Falam por aí que eu sou debochado. Rola uma fake news. Por aí que eu sou debochado. Mas a Rose fala que eu sou debochado em casa. Se eu não for debochado na igreja, vai falar assim, ele é falso. Porque ele só é debochado em casa. Então eu sou debochado na igreja, sou debochado em casa, sou debochado lá no trabalho. É o meu jeito. Se faz uma pergunta, se fizer, é batata, Humberto. Se fizer uma pergunta que você já sabe, eu vou dar a resposta oposta. Porque você já sabe por que está perguntando. Domingo, olha para mim agora e diz, pastor, à noite tem culto? Não, é folga. Eu não... Você quer que eu responda o quê? Sim, à noite tem culto às 19 horas, para o membro da igreja. Eu não tenho essa paciência. Aqui que eu vejo é folga. Vai para o shopping. Aí a Rose fala assim, você tem que parar com isso. Eu falei, eu não tenho paciência não. Aí vira piada. Mas eu sou isso. O que eu quero que você entenda? Você é alguma coisa. Você não tem que se tornar outra coisa. Você tem que corrigir defeitos. Pegou? Tem coisa que não é defeito. Tem coisa que é teu jeito de ser. Uns são mais sérios, uns são mais introvertidos, uns são mais fechados, uns são mais dados. Eu uso muito eu e a Rose como exemplo, nós somos muito diferentes. Sabe assim, é opostos absolutos, é impressionante. 30 anos de convivência, mas duas pessoas diferentes. Eu não tenho ideia como que a gente dá certo. Assim, pela lógica, não tinha como dar certo, não. Esse dia eu fui no restaurante, passei, peguei, almocei, e falei, vó, faz nada não que eu vou levar uma marmita para você. Fui lá no self-service, é simples, vou pegar coisas para Rose. Tudo que eu detestar, eu boto na quentinha. Rúcula. Aquela sementinha bege, como é que é o nome daquilo? Grão de bico. Tem uma verdinha também. Lentilha. É por isso que a Bíblia diz que trocou a lentilha, porque aquilo é muito ruim. Aí eu fui peguei um camarãozinho, um pedacinho de salmão, eu ia assim, arroz com brócolis, danado de coisa horrível, aquilo verdeado, meu Deus do céu. Aí eu peguei e levei a quentinha para fechar. Que eu chego em casa e ela abre, ai meu Deus, tudo que eu gosto. Ela vai mudar? Não, eu vou mudar, vou nada.
Precisa mudar? Não. Entendeu a diferença? Precisa mudar. Tem gosto que é teu gosto, cara. E é claro, a gente aprende a lidar. Tem jeito que é seu jeito. Eu falo que eu sou o cachorro vira-lata e é aquela poodle com pedigree. É cada um com seu jeito. Em nada fere o que a Valessa falou. Em nada fere princípios bíblicos. A questão é você avaliar. Isso fere princípios bíblicos? O mau testemunho tem que estar atrelado a uma lei. Tem que ter uma lei que sirva de norte. A Bíblia é a que serve de norte. Pega isso, por favor. A Bíblia serve de norte. O meu testemunho tem que ter a preocupação de ter um norte. Eu sou norteado pela palavra de Deus. Ponto. E aí eu te pergunto. Agora é a hora. Agora que eu vou querer aquilo. Me dá exemplos de maus testemunhos hoje dentro da igreja. Na nossa não, nas outras por aí. Exemplo de mau testemunho. Agora é exemplo. Dentro da igreja? Dentro da igreja não, dentro da igreja. Não, dentro da igreja não. Caloteiro dentro da igreja? Não, não. Ninguém deve ninguém dentro da igreja, não. Diz quanto que eu te devo que eu te pago 4 vezes mais. Não. É Bíblia, é Bíblia. Você não tem que dever a ninguém, muito menos aos aparentados na fé, pelo amor de Deus. Outra. Oi? Falar do seu irmão. Não, falar do irmão eu falo. Pô, a Adriana é uma bênção. A Bianca é um doce. Hã? Falar mal? Não. Falar mal não. Tem uma palavra que às vezes a gente nem tem essa percepção lendo ela, mas ela é muito séria. Maledicência. Já ouviu ou já leu essa palavra na Bíblia? Maledicência. A palavra maledicência é um defeito de quem fala mal das pessoas. Fala mal e tem prazer em falar mal. Hoje a gente vive uma rede social em que se tem prazer e se curte e se compartilha a maledicência. E o que dá mais likes é a maledicência. Falar bem não dá curtida. E a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse caminho. Se alguém está falando mal, não curta, não compartilhe. Se é presencial, não sorria. Saia de perto. E por que está saindo de perto? Diz na cara, não gosto de falar mal de ninguém. E aí a coisa se agrava. Por quê? A maledicência ela se agrava. Porque você começa a falar mal da igreja do Senhor. Você começa a falar mal de ungidos de Deus. Você começa a falar mal de profeta. Eu já vi gente que não gostou da profecia e começou a falar mal do profeta. Teve um até que morreu por causa disso. Tadinho. Por quê? Não leva a sério. E temos um problema. Se Deus se ofender com a sua maledicência, Ele vai cobrar de você. Aí temos um problema sério. O controle do meu espírito vai me levar a controlar a minha boca. Amém ou não? Controlar a boca. Repita. Ninguém fala sem pensar. A menos que seja maluco. E maluco a gente não leva em conta. Nem para o bem, nem para o mal. Se você não é maluco, então você sabe o que você está falando. Antes de abrir a boca. Esse dia a pastora chegou na cantina, tinha 2 pessoas falando dela. E ela parou atrás. Essa vergonha eu não passo na vida, gente. Não passo não, essa vergonha eu não passo. Eu vou falar por que eu não passo. Eu falo que é defeito, porque pode, se for para você, vai ser defeito. Para mim é qualidade. Amigos, tem alguma coisa para falar com o Adriano? Adriano, por favor, depois do culto.
já vem chorando, amigo, porque eu vou chegar e pá! Mas depois a gente se abraça e se beija. Eu sou assim. Fui na xepa ontem do Sábado com Deus. Eu adoro a xepa, adoro. Quando faz assim, não, pastor, pode ir para lá, não tem graça nenhuma, eu gosto de avançar. Acho legal demais. 1, 2, 3 e está liberado! Aí ontem falou, está liberado. O pastor famoso foi embora, né? Eu gosto de gente famosa pega 3 canapés, um copinho de suco e vai embora. Sobra tudo. Mas aí a Tatiane Nicholson pegou e falou, não, vou trazer umas coisinhas para você aqui fora. Eu agradeço, que eu estou cheio de fome. Ela falou, e trouxe. Aí eu falei, vai beber o quê? Me dá Guaraná, me dá suco mesmo. Aí a Adriana teve uma ideia brilhante. Tem uma água saborizada. Então traz. Ela chega para mim, olha, ela vem com isso, com aquilo. Foi umas 4, 5 coisas que tem na água saborizada. E disse, olha, o pessoal lá está adorando. A Rose, o pastor famoso, estão adorando. Eu fiz assim. Ai, tá traço ruim dos infernos. Toma isso aqui. Me dá um suco qualquer aí, que esse negócio tá ruim demais. Tá ruim demais. Eu não consigo. Gostoso, Adriana. Delícia. Arrepiando todinho. Delícia. Olha, quer mais? Claro. Eu não consigo. A Rose fala, se controla, Paulo. Eu falei, mas aquilo está muito ruim. Não vou tomar nada. Fala assim, não precisa nem se preocupar. Pastor Paulo falou mal do menino da limpeza. Eu esqueci o nome de novo. Se iluda não, se iluda não. Isso nunca acontece. É só me procurar. Que eu falo na lata. Por isso que muita gente vai embora da igreja, eu digo, tem motivo, eu dei motivo. É como diz aquele hino que eu não vou cantar. Dei motivo. Eu dou motivo, eu dou. Porque se a pessoa quer ouvir, que bom, vai aprender, vai crescer. Mas se a pessoa não gosta de ouvir, ela vai acabar indo embora mesmo para um lugar que de repente só alisem a cabeça dela e não fale a verdade. Eu não entendo assim, eu entendo que você tem que ser verdadeiro. Eu vou falar a verdade, você está muito ruim, você tem que melhorar, hein? Você tem que acertar, hein? O maledicente não fala na frente, o maledicente gosta de falar nas costas. Todo maledicente é falso. Todo maledicente é falso. Porque ele nunca olha no olho e fala a verdade. Ele vai falar com outros. E eu vou te dar uma ideia, guarda contigo a revelação. Hein? Quem fala mal do nariz com você, vai falar mal de você com o nariz. Ou você acha que ele só fala mal dos outros e fala bem só de você? Você é muito inocente se você acha isso. Quem fala mal, fala mal. São pessoas venenosas, mesquinhas, invejosas. Vai falar mal do seu cabelo, vai falar mal da sua roupa, vai falar mal da sua pregação, vai falar mal da sua igreja, vai falar mal do seu carro, vai falar mal. Você chega com a BMW aqui, muito cara mecânica. Você vê isso nas redes sociais o tempo todo. O tempo todo. E o pessoal está gostando disso. Tem gente ganhando dinheiro falando mal dos outros. E se está ganhando dinheiro é porque tem gente que gosta. Só que a igreja do Senhor não pode ter esse defeito infernal. Porque não é de Deus. Maledicência, fofoca, não é de Deus. Inveja, mesquinharia, não é de Deus, é do inferno. Ponto. Homens e mulheres de Deus falam a verdade. Falam bem, profetizam. E aí você tem um ambiente onde o Espírito Santo habita. Mas eu falei porque... vou dizer uma coisa para você, hein? Nem se iluda. Se alguém chegar para você e falar um monte de coisas e pedir desculpa porque estava nervoso, acredite, o que ele falou nervoso é que é a verdade. Pegou isso? Não, desculpa, pastor, falei essas coisas do senhor, é porque eu estava nervoso.
com certeza o que ela falou nervosa é a verdade. O resto é fingimento. Se você tem, eu tenho uma opinião sobre você e acabou. É o que eu acho, é o que eu penso. Nervoso, calmo, tranquilo. Quando está nervoso, solta um monte, aquilo já estava dentro da pessoa. Não existe, quando eu estou nervoso, nasce um monte de coisa. Não existe isso. De onde tiraram isso? Quando eu estou nervoso, eu apenas ponho para fora o que está dentro. A boca fala. Só que aí a pessoa que acaba sendo... ia falar essa palavra? Eu falo. Vou falar. Ela acaba sendo fingida. Ela monta uma personagem. Ela tem uma vozinha mansa, ela é doce, ela é gentil. Ela sempre trata todo mundo com muita educação. Um dia você pega ela nervosa. Transformação total. Ela é grossa, ela é rude, ela é áspera, ela ofende, ela agride. Depois passa a raiva. Ai, me desculpa. Isso é demônio, gente. Não é demônio que é assim? Está tranquilinho lá, tranquilinho. Que tucu-tucu. Uma vez eu vi uma mulher manifestando, ela cantando um hino. Chorando. A Rosa olhou. É demônio aquilo ali. Aí eu procurei assim, aonde, Rosa? Que eu vi a moça lá quebrantada, chorando. Aquilo é fingimento. Aquilo não é quebrantamento, não. Aquilo é demônio. Se botar a mão, vai manifestar. É demônio purinho aquilo é fingimento. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, não deu outro. Depois do culto, o pastor falou, queria orar por você, danou-se. Manifestou e foi uma batalha para tirar o bicho ruim de dentro. E o fingido estava cantando hino e chorando. Cuidado. Você cuidado, porque você bota a gente do teu lado, que é demônio puro, mas fala o que você gosta. Eita. Fala. E você tá, ai, é minha amiga. Best friend. E por trás, lanhando você. Porque o maledicente não fala na frente. Mas é claro que você não é isso, né? E não vai ser, porque você não vai se trocar. Autodomínio, equilíbrio. Busca pelo controle do que eu falo. Filtro os pensamentos, porque eu tenho o Espírito Santo que habita em mim. Serei uma pessoa só. E em cada comportamento meu vou buscar dar o melhor testemunho que eu puder dar. Ok? Texto seguinte de sexta-feira. Eclesiastes 7,16. Eclesiastes 7,16. Dê para mim, Rodrigo. Rodrigo Nariz Cruz. Eclesiastes 7,16. A leitura diária de quinta-feira. Sexta-feira, sexta-feira. Portanto, não seja justo nem sábio demais, porque destruir a si mesmo. Lê de novo. Esse mesmo. Portanto, não seja justo nem sábio demais, porque se destruir a si mesmo. Não seja justo nem sábio demais. Por que você vai destruir a si mesmo? O excesso de justiça e de sabedoria destrói. Parece contraditório isso, não parece? Mas tem uma relevância, Provérbios aqui. É um conselho muito interessante. A palavra é
Você conhece alguém que é o sabe tudo? Esse é o sabe demais. Ele sabe tudo. Ele já ajustou, tranquilamente, esse é aquele que já ajustou a escalação do Tite. E que era certo ele ser campeão do mundo com o Brasil. Esse é o cara. Você já deve ter alguns amigos assim, não tem? Que já pontuou o que o Tite errou, já trocou a escalação do Tite e disse, eu sairia campeão do mundo. Porque ele sabe tudo mesmo. Alguma vez ele jogou bola? Nunca nem jogou bola na vida. Nunca fez um gol na vida dele, mas ele sabe. É o camarada que nunca pregou, mas ele diz assim, essa pregação hoje, assim, nota 6. Nunca pegou o microfone na mão. Se botar o microfone... Mas ele avalia... O pastor Paulo hoje não foi assim das melhores pregações dele. Escola dominical. Mal, se pedir para ler o texto, ai, eu fico nervoso. Mas ele sabe dizer assim, a escola dominical hoje estava fraca. Mas se manda ele ler o texto bíblico, ele passa mal. Ai, fico nervoso, quero não. Esse é o sábio demais. Ele sabe demais. Mas na verdade ele não sabe nada. Ele acha que sabe. Temos problema como lidamos com pessoas assim. Eu acho interessante porque quando diz que o justo demais também destrói. Eu preguei semana passada e Deus me deu uma palavra assim muito forte sobre o filho pródigo. Falando que o pai optou em resgatar o filho. Ele preferiu o resgate que a razão. Tem gente justa demais. Sempre quer provar que todo mundo está errado, quer apontar o defeito de todo mundo. Ele consegue olhar a igreja e dizer, eu vou falar os defeitos desse ministério. São pessoas que não têm um bom círculo de relacionamento, que é ruim lidar com gente assim. O tempo todo quer... Ele está sempre certo, tudo está errado. Ele gosta de ovacionar ele mesmo. E tudo que ele faz é o melhor, e o que os outros fazem, ele condena o tempo todo, porque quem é justo demais, só ele é o justo e o mundo todo está condenado, né? É assim que funciona. Só que esse tipo de pessoa, ela vive se condenando, segundo a Bíblia. Porque ela é juiz de todo mundo e não é juiz dela mesma. Então ela se condena, porque na hora que Deus olha para ela, vai querer usar a mesma medida. Então ela se condena. Nós não somos juiz de ninguém. Toda pessoa, eu vou explicar o que está errado nisso, vou te explicar o que está errado naquilo. Pergunta, vê se essa pessoa alguma vez falou, eu estou errado nisso. Não sei você, é bom fazer uma reflexão. Será que você é desse tipo? Que consegue julgar todo mundo e tem um martelo na mão o tempo todo? Eu aprendi que eu não estou aqui para usar o martelo. Eu estou aqui para exercitar a misericórdia. O martelo não está na minha mão. O martelo está na mão de Deus. E aonde a coisa fica pior, Sheila? Quando as pessoas desfrutam da misericórdia, mas querem usar o martelo. Entendeu isso? Ela desfruta da misericórdia o tempo todo, mas na vez dela, ela só usa o martelo. Ela é juiz de todo mundo. Ela tem a justiça plena na mão dela. Ela bate o martelo julgando o mundo, mas ela sempre quer a graça e a misericórdia para ela. Isso tange no campo da hipocrisia. Então tem que tomar cuidado. Primeiro, cuidado para não ser afetado por esse tipo de gente, que nunca vai valorizar nada que você faça, sempre vai ser defeito. Sempre vai menosprezar o que você faz.
Quantos andares tem essa igreja? 3. Não sei nem para que tanto andar, né? Quantos lugares tem essa igreja? Uns 500, 600. Nem sei para que tanto lugar num bairro tão pobre. Podia deixar menos, exagerou, nem precisava ser desse tamanho. Você já foi no banheiro? Para que gastar tanto dinheiro com lugar para fazer? Entendeu? Esse tipo de pessoa está o tempo todo assim. Se você chega com uma roupa nova, gente, esse vestido deve ter sido uns R$300 desnecessário. No feirão tem a 80. É assim o tempo todo. Que desperdício. E ela o tempo todo. Mas e na vez dela? Ela dá testemunho. Olha o vestido que eu ganhei, que Deus me deu. O mesmo vestido que era jogar dinheiro fora. Quando ela ganha, ela diz, agora Deus me deu. E o perigo de quem vive com o martelo na mão? Ele começa a achar que foi Deus que deu o martelo. Aí, Tuinho, a zica está feita. Porque ele vai achar que ele é procurador de Deus. E ele vai começar você está errado nisso. Você está muito errado nisso. Isso aqui, né? Deus tocou no meu coração para falar com você. Deus me deu a direção, hein? Gente, nem dá ouvido esse tipo de gente. São hipócritas. Na nossa igreja não tem esse tipo de gente, não. Só nas igrejas por aí. Gente hipócrita. Porque, o que a Bíblia fala? Com a mesma medida. A Bíblia é linda. A Bíblia tem resposta para tudo. Com a mesma medida com que você medir, você será medido. Fica com o martelo na mão, porque o Senhor está dizendo, eu também usarei o martelo para você. Ok? Vai julgando todo mundo, que depois eu vou julgar você. Cuidado. Não se deixe afetar. Acabou de cantar, chega alguém perto de você, tua voz não está boa hoje não, né? Achei que você desafinou, caiu uns 2 tons. Aí você pergunta, essa pessoa canta? Não. Manda para o inferno. Fala com a minha mão. Aí é onde eu tenho problema. Você canta? Não, eu não sei cantar. Então não me enjoa. Para de ser afetado porque quer andar com o martelo na mão, juiz de todo mundo, e para ele mesmo não vale nada. Não aceite a avaliação de quem não está querendo o seu bem. Entenda o que estamos conversando aqui. O martelo não tem que estar na mão de ninguém, o martelo tem que estar na mão do Senhor. Nós estamos aqui para exercer graça e misericórdia, para isso estamos aqui, para amar, e pronto. Dar oportunidade às pessoas, mostrar para as pessoas que vale a pena se esforçar, dar parabéns para quem está tentando. Meu Deus! Claro que a Sheila canta uma barbaridade, mas aí a outra moça canta. Poxa, quem melhor que a Sheila para dizer, olha, ficou lindo você cantando. Cara, ela ganha o dia dela, Sheila. Entende a diferença? Ela ganha o dia dela, porque vai dizer, meu Deus, a Sheila disse que eu cantei bem. Acabou, ela vai embora, já se sentindo pronta para o The Voice. Agora, eu acho muito forte isso. O peso da nossa palavra. Quando a gente não usa o martelo. Quando não se quer ser mais justo e mais sábio que todo mundo. Quando a gente prefere o amor, a graça e a misericórdia. Como a gente ajuda as pessoas? Como é importante valorizar o pouco das pessoas para motivar as pessoas. Como é importante reconhecer o esforço de cada um. Sabe, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas, elas simplesmente não valorizam. Com gás.
Viu o meu problema? Ela chega aqui numa boa vontade. Natural ou gelada? Minha resposta, com gás. Aí se a Rosa daqui já fala, você não consegue responder direito às pessoas. É divertido isso. Obrigado, missionário. Tadinho. É muito interessante quando você pensa no poder que tem eu parabenizar alguém por ter feito alguma coisa. Eu motivar alguém através da graça, da misericórdia, da bondade, do amor. De ver alguém fazendo alguma coisa, eu sei que vai melhorar, mas eu digo agora para ele isso. Eu sei que ele... mas ele tem que se aprimorar. Eu não sou juiz de ninguém, eu não estou no The Voice, eu não estou virando cadeira para ninguém, eu estou apenas motivando. Não existe nada mais forte do que quem canta, elogiar quem começa a cantar. Quem prega, elogiar quem começa a pregar. É muito importante. Tenho certeza que a Ana Priscila escuta toda hora alguém dizer, você canta demais, você canta demais, você canta demais. Mas todo mundo já sabe que ela canta demais. Mas se a Ana Priscila chegar para alguém que cantou hoje pela primeira vez, terminar o culto, Ana Priscila, e você falar assim, parabéns, continue assim, você foi muito bem, sentiu muito Deus. Acabou. Pô, a gente perde oportunidades maravilhosas de motivar as pessoas à nossa volta. De ser canal de bênção, de palavras positivas. De verdade, de ser confirmação do Espírito para essas pessoas. Dizer, vai por aí. Você vai conseguir. Uma vez uma moça falou comigo, eu não consigo. Eu falei, eu acredito em você. Cara, aquilo mudou a pessoa. Nem eu tinha noção do poder que aquela palavra ia exercer sobre ela. Porque na hora que ela falou com muita sinceridade, eu não consigo. Eu sou fraca. Eu disse, eu acredito em você. Dei um gás na pessoa e a pessoa foi embora. Uma pena que tem gente achando que é legal criticar. É legal fazer com a mãozinha assim. É legal botar defeito. Você não está servindo de nada. Você não está ajudando em nada. Por isso o texto diz, você vai destruir você mesmo. Com esse excesso de justiça, com esse excesso de saber tudo. Para de querer saber tudo. Uma vez eu encontrei um amigo meu, e ele, e aí pastor, e aí Paulinho? Os antigos que me conhecem chamam de Paulinho. E aí Paulinho? Tudo bom? Tudo bem. Pô, já é pastor? Na época eu ainda era ele me conhecia como seminarista. Sim, já sou pastor. Virou pastor batista? Não. Eu brinquei, falei, desviei da batista, ele abriu uma igreja. Aonde? Jardim Angá. Tá bem a igreja? Tá bem. É grande a igreja? Mais ou menos. Quantas pessoas? Bastante. Eu tentando fugir, para não, sabe? Outro dia eu estava num sepultamento desses da vida por aí, e sepultamento você acaba encontrando outros pastores, né? Normalmente é onde eu encontro outros pastores em sepultamento. Porque eu não vou na igreja de ninguém, então eu não encontro ninguém. E aí, o pastor chega, a pastora do lado, o pastor conhece todo mundo, né? Eu nunca vi, conhece todo mundo. Ô, pastor, tudo bem? Como é que tá? A sua esposa, a fulana, e ela grava nome, ela parece assim que é amiga de todo mundo, íntima de todo mundo. Ela sabe o nome dos filhos, ela sabe o nome da esposa, do marido, tudo bem, tudo bom, tá? E aí, o pastor começa a falar, não, porque estamos lá fazendo a obra, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, e fizemos um evento, e um monte de gente se decidiu, e bababá, e eu fui na favela falar com o traficante, bababá, e eu quero olhando para o teto, assim. Eu, pastor, e você, pastor? Eu falei, estou bem, graças a Deus. E acabou o diálogo. Cara, de verdade, me nego a parar perto de alguém e ficar me ovacionando, Toninho. Porque eu faço, porque eu tenho, porque... Aí. E se falarem, eu saio de perto porque eu fico com vergonha.
Se começar, ai, pastor, para isso, pastor, aquilo, vai falar bem da pastora Rosa. Não gosto. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa, muito elogio massageia o ego. Quem gosta de muito elogio está querendo o ego massageado. Cuidado, porque é o ego que derruba o crente. Humilhai-vos debaixo da potência de Deus. Não manda ninguém ficar querendo um elogiar o outro, um valorizar o outro. Não é isso. Isso acaba levando você à queda. Muita sabedoria, muito juízo, destruição. Se humilhe, busque acertar, busque melhorar, crescimento, presença de Deus, o Espírito Santo te conduzindo, te levantando, te dando mais talentos, dons, unção. Eu acho lindo isso. Eu não ligo, de verdade, quem me conhece, convive comigo, eu não ligo para essas coisas. Não gosto. E é um exercício constante. Cuidado. Porque se você não perceber, você já está com o martelinho na mão, julgando algumas pessoas. Isso vai se voltar contra você. Deixe o Senhor ver você como aquele que exerce a graça, a misericórdia, a paciência. Como eu falei na pregação passada, né? Eu prefiro o resgate que ter razão. Não quero ter, eu já deixei de querer ter razão há muito tempo. Não quero ter razão de nada. Se eu conseguir salvar, resgatar você, vamos embora. Eu estou na fase do, vai, não peques mais, vai. Pastor, eu caí, está melhor agora? Estou. Está arrependido? Então, peca mais não. Mas se você parar para pensar, não foi o exemplo que deu? Na Bíblia não é esse o exemplo que está lá? Batismo, 5 meses de classe de 9. E agora? Aceita Jesus, tem um batismo semana que vem. Josmar, prepare e batiza. Não é o que está na Bíblia? Tem água ali. Aqui água aqui. O que impede de eu ser batizado? Nada. Cara, ou a gente passa a viver um tempo de resgate, ou vai viver querer ter razão. E isso é tão triste, porque a gente vê a igreja perdendo um monte de gente. Gente de Deus, gente boa. Mas porque não teve ninguém para estender a mão e dizer assim, eu vou te ajudar. Eu acredito em você, eu acredito no teu potencial. Eu lembro da Sheila nos botecos da vida. Quem olha assim nem lembra, né? E ela com o Carlos. O Carlos é sonso. Essa carinha de bom moço que nasceu na igreja. Leva a fé não, você é sonso. Ele e a Sheila lá sentada, um monte de lata, de garrafa de cerveja. E eu chegava aonde eu via. Eu chegava, ia lá na mesa e chamava ela de, abraçava, beijava a minha meia ovelha. Sempre chamei ela assim. Se eu falar que isso hoje com ela é ofensa. Na época era elogio. E ela ficava, depois que eu fui saber que ela ficava toda, porque eu chegava, abraçava ela no meio das cachaçadas e chamava de minha ovelha. Um dia ela se posicionou, um dia Carlos se posicionou. E estão aí, firmes na presença de Deus servindo. E eu falei, agora você é minha ovelha inteira. Aí quando eu chamo ela de ovelha inteira, é por causa disso. Porque durante muitos anos eu via ela por aí perdida e eu chamava de meia ovelha. Perceba, juízo demais não salva ninguém. Sabedoria demais não ajuda nada. É mão estendida, é graça, é misericórdia. Que dá a oportunidade das pessoas acreditarem que conseguem. E conseguem. Um ajudando o outro, um levando outros à presença de Deus. É esse o segredo. Último dia, sábado, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Coquinha, lê pra gente. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Do lado de Colossenses.
Tessalonicenses? Efésios? Gálatas? Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você lê o seguinte, 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Obrigado. Repete só o primeiro. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tenha em nós. Eu fico muito atento a alguns detalhes. Tem pessoas que têm problema em olhar para os outros. Porque ela se melhora um pouco, ela não entende que melhorar um pouco não é ser melhor que os outros, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso melhorar financeiramente, mas eu não sou melhor que outra pessoa. Eu posso prosperar, eu posso ter um emprego melhor, posso ter um carro melhor. Na igreja, eu posso receber um cargo melhor. Ontem foi aniversário de Barra do Piraí. Quem é o chefe lá de Barra do Piraí? Dona Vilma. Tá brincando? É o Twin, que é o chefe lá em Barra do Piraí. Mas, ontem ele estava lá, eu vejo as coisas, Twin. Ele que é o responsável, vai aparecer semana que vem lá, responsável das congregações, vai estar responsável. Missionário Antônio. Mas ontem lá, ele, não, pode fazer, ele foi um dirigindo, um pregando, e ele, estou de folga. A Patrícia olhou, você vai encerrar, pelo menos, né? Hora para encerrar. E ele assim, muito de boa. O aniversário da congregação dele, e ele só curtindo o momento. É disso que eu estou falando. Você não precisa se achar melhor que os outros porque você foi levantado, ou recebeu um cargo, ou ganhou uma nova responsabilidade, ou aprendeu a tocar um instrumento, ou tem talentos. Cara, você não é melhor que ninguém por isso. Ponto. O Senhor vai usar você no meio da obra, dando talentos, mas tudo em benefício da obra. Nunca se ache melhor que ninguém em nada. Aprenda com Jesus que mesmo sendo Deus, Ele não se fez igual e nem tentou ser melhor. Ele deu o exemplo de ser o menor. Esse entendimento que Jesus nos dá é o segredo de não cair. O pessoal fica tudo decepcionado com a minha missionária Elizabeth Brasil. Porque tem um batismo aqui dos líderes. Eu falei até na reunião do Conselho de Pastores, que eu falei assim, vocês que são da Europa, uma hora vão vir aqui no Brasil, se iluda não, hein? Chegou na sede vai ter batismo, hein? Cheguei da Europa. Banheiro. Parabéns. Aí, foram fazer isso com a Elizabeth, maior torcida organizada. Vamos tacar ela no banheiro. Pessoal terrível. Aí pegaram, missionária, a senhora... E eles falam de um jeito falso, como se estivesse com pena, entendeu? Mas é tudo falso, tudo falso. Eles ficam por trás, tudo curtindo. Tacaram a Elizabeth no banheiro. Elizabeth, eu adoro. Aí eu cheguei, como é que foi? Ela gosta. A gente vai botar ela lá mais não tem graça nenhuma. E acabou. Aí botaram ela na recepção. Por que você botou ela na recepção? Ela gosta do banheiro, tem graça não. É bom quando não gosta. Pegou? Tem hora que Deus vai trazer você para trás, para que você cresça para frente. É um exercício. Quando você não liga mais, Deus não perde tempo, já te leva direto e põe na frente.
Tem muita gente que não cresce dentro da igreja porque não consegue exercitar a humildade. Porque se colocar, se acha melhor que os outros. Não aprendeu com Jesus, que mesmo sendo Deus, preferiu se colocar na posição de servo. O nosso aprendizado aqui é simples. O Senhor pode colocar você na altura que Ele quiser. Pode dar você nome, fama, riqueza. Mas quando você estiver lá, não se ache. Essa é a palavra. Não se ache. Quem eu sou? Eu sou a mesma pessoa de sempre. Eu sou aquela pessoa, a mesma coisa. O que eu tenho, o que eu conquisto, não muda quem eu sou. Esse é o pulo do gato. As coisas que Deus te dá não são maiores que o que o Senhor já fez na sua vida. Por isso Jesus foi extraordinário no exemplo. Sendo quem ele era, ele vem, se torna servo, age como o menor da casa, lava a pé, abraça a prostituta, entra em casa de pecador. E couro comendo em cima dele. E ele, estou fazendo o que o pai mandou. E quando ele completa a obra, diz a palavra, ele recebeu um nome sobre todo o nome. Assentou à destra do pai. Ele ganhou a exaltação, porque Deus deu. Deus vai te exaltar, Deus vai fazer, mas nunca olhe e volte e acha que você é melhor que ninguém, porque esse vai ser o momento da sua queda. O Senhor está chamando pessoas que entendem o exemplo que Jesus deu, o sentimento de Cristo, que deve ser o que deve estar em nós. Estou aqui para servir, banheiro, portaria, estacionamento, corredor, pregando, cantando, ministrando, tocando, arrumando a igreja. O que o Senhor quiser, eu estou aqui para servir. E isso vai garantir a você a honra de Deus na sua vida. Amém, queridos? Semana que vem nós seguimos com a lição no tópico 1. Nossa história de vida é armazenada dentro de nós. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa. Continue, Senhor, tratando conosco, nos edificando através da sua palavra. Complete essa obra, complete essa palavra em nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.